Olha, eu já aviso, esse vídeo poderá ter momentos de vergonha alheia, porque eu vou mostrar um trecho da conversa do Bolsonaro com o presidente da Turquia, o Erdogan, e aí você vai sentir a vergonha alheia. Eu senti vergonha alheia pelo Bolsonaro. O Bolsonaro tá em Roma, a coisa tá ruim pro Bolsonaro, ele acha que Roma é o cercadinho dele. No primeiro dia, logo que ele chegou em Roma, ele tá lá pra cúpula do G20, que é no final de semana. Ele chegou lá, ele saiu pela porta dos fundos de onde ele estava para visitar um museu do salame. Foi vaiado, todo mundo descobriu onde ele estava, foi vaiado. Aí depois ele foi no Panteão, que é um lugar lá de Roma, também foi vaiado. Aí o Paulo Guedes também, outro que saiu pelos fundos escondido, foi vaiado. A coisa tá ruim pro Bolsonaro, ele tá sendo vaiado tanto pelos brasileiros que moram na Itália, como pelos próprios italianos. E o pior, como se não bastasse o fato dele ser vaiado em qualquer lugar do mundo que ele vai, e veja bem, outros presidentes não são, o Bolsonaro um ou outro mas o Bolsonaro é o mais vaiado, tem o fato de que ninguém quer se encontrar com o Bolsonaro. Hoje, de manhã, o Bolsonaro quis passar pelo Vaticano, só que ele não pôde entrar no Vaticano. Por quê? Porque ele não está vacinado. E quem não está vacinado não pode entrar lá. Para piorar, o Papa Francisco recebeu 7 líderes, chefes de Estado. E o Bolsonaro não foi recebido. O mesmo Papa Francisco, é bom lembrar, no ano passado, em fevereiro, um pouquinho antes da pandemia, ele recebeu o Lula lá no Vaticano. Ele convidou, o Lula foi até lá e ele recebeu o Lula. O Bolsonaro não. O Bolsonaro ele não recebe não. Eu vou explicar aqui o que está acontecendo lá no G20. O Bolsonaro conseguiu já se queimar com o novo chanceler da Alemanha, que ganhou a eleição agora há pouco, conseguiu se queimar com todo mundo. Mas antes, um segundinho, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se no canal. Agora vamos falar sobre o que aconteceu. Primeiro eu vou mostrar o momento de vergonha alheia, que é o Bolsonaro conversando com o presidente da Turquia, mas eu não vou mostrar a conversa inteira não, tem 3 minutos de vídeo, não, vou mostrar o finalzinho, que é a parte em que o presidente da Turquia, o Erdogan, ele não é uma pessoa muito paciente. Ele lá na Turquia, é a primeira vez que eu vi isso, ele fez uma simulação de golpe de Estado contra ele, e aí ele prendeu mais de 3 mil juízes lá na Turquia, enfim, no fim quem deu o golpe foi ele. E ele é um cara que não tá nem um pouquinho feliz com o Bolsonaro, por vários motivos geopolíticos. Aí, tava lá o Bolsonaro, e ele começou a falar das Forças Armadas. Olha só, olha a cara do Erdogan. Prestigiei as Forças Armadas. Also, I try to attach special attention to the armed forces. Dos O Erdogan é esse aqui, ó. profissionais. 1/3 of my cabinet ministers are career militaries, and these are professional members of the cabinet. Não é fácil. It's no easy task. We're doing fine. Fazer as coisas certas é mais difícil. Doing things right can be more difficult. O melhor momento é que o Bolsonaro vai falando, e isso já era depois de 2 minutos de conversa, a conversa dele, entre eles durou 3 minutos. O Bolsonaro vai falando e o Erdogan está falando... A única coisa que ele perguntou pro Bolsonaro, ele falou 2 coisas pro Bolsonaro. Primeiro ele falou, vocês têm muito petróleo, né? Bolsonaro, ele, Petrobras. Aí o Bolsonaro atacou a Petrobras, falou que a Petrobras é um grande problema, que ele está quebrando o monopólio. Que monopólio que está quebrando? Na verdade tem um monopólio, que é o monopólio dos acionistas da Petrobras roubando o dinheiro do povo brasileiro. A Petrobras ontem anunciou lucro de 31 bilhões de reais e logo depois anunciou que ia adiantar mais 31 bilhões, todo o lucro vai adiantar em dividendos, ou seja, os acionistas da Petrobras, esse ano, só em dividendos, receberam 60 bilhões de reais. Para você ter ideia, o Bolsa Família custa 32 bilhões. Só os acionistas da Petrobras receberam 60 bilhões em dividendos. Só para você ter ideia, são 2 Bolsa Família. O Bolsonaro queria o Auxílio Brasil, o lucro da Petrobras, não apenas pagava o Auxílio Brasil, como sobrava. Só para você ter ideia. Tá. Aí ele fala, o Erdogan sempre com aquela carinha sério, assim. Aí ele começa a falar das Forças Armadas. A coisa ficou tão feia que o Erdogan não respondia mais, que o Bolsonaro começou a dar risadinha e tal. Enquanto isso, o pior, logo que começou a conversa, não aparece no vídeo, mas atrás do Erdogan estava, que é o presidente da Turquia, estava o eleito da Alemanha, que é o Scholz. O Scholz estava lá atrás do Erdogan e ele queria falar com o Erdogan, talvez até falar com o Bolsonaro, assim, uma coisa política, apesar de que o partido eleito na Alemanha é ligado ao PT. Os presidentes do partido, vários dirigentes, inclusive foram a Curitiba, quando o Lula estava sequestrado pelo Sérgio Moro lá, e visitaram o Lula lá no cárcere em Curitiba. Então eles são muito ligados ao PT, é um partido de esquerda, centro-esquerda, mas esquerda. E se coligaram com o Partido Verde de lá, que também é esquerda lá na Alemanha. Ok.
O Bolsonaro tinha a oportunidade de falar com o novo chanceler alemão, um cara recém-eleito, popular lá na Alemanha. Falou? Não, o Bolsonaro nem reconheceu. O cara viu, se sentiu ignorado e foi embora. Olaf Scholz. Aí, quem for aí da Alemanha, fala como se pronuncia o nome dele, porque eu nunca escutei a pronúncia falada lá na Alemanha, não assisto o Jornal da Alemanha. Mas fala aí como é que pronuncia, que aí nos próximos vídeos eu falo direitinho. Aí, o que acontece? Depois, o embaixador da Alemanha falou, olha, as relações do Brasil com a Alemanha chegaram no pior nível de toda a história, veja bem, de toda a história, contando a Segunda Guerra Mundial, contando tudo, nunca as relações estiveram tão ruins. Só que agora vai piorar, porque já estava ruim com a Merkel, que era de direita, mais ou menos conservadora, tudo mais. Agora que está centro-esquerda, a coisa vai ficar ruim, ainda mais porque eles estão coligados com o Partido Verde. E o Partido Verde lá na Alemanha, para quem não sabe, o Partido Verde lá na Europa tem muita força e eles lutam muito pela pauta do meio ambiente. É exatamente a pauta que o Bolsonaro mais é criticado na Europa. Ele é criticado pela corrupção, mas vamos falar, para os europeus, quando eles falam de corrupção na América Latina ou em países do terceiro mundo, eles falam, para eles é normal, tem corrupção mesmo, não tá roubando o dinheiro deles, então eles não estão nem aí. Mas a pauta ambiental é uma pauta que é para o mundo inteiro, porque se você ferra o meio ambiente no Brasil, isso vai ter reflexo direto na Europa, nos Estados Unidos, em todo o resto do mundo. E o Bolsonaro, a gente está vendo aí as nuvens de fumaça que aparecem no interior de São Paulo, isso é consequência das queimadas na Amazônia, consequência que causa a seca causa isso, enfim, você ferra uma coisinha na natureza, isso vai tornando proporções cada vez maiores e vai afetando em médio e longo prazo todo o resto do mundo. Então eles farão uma posição ferrenha ao Bolsonaro e os embaixadores na Alemanha já falaram, ó, vai degringolar de vez, a maionese vai desandar, bem desandada nos próximos meses. Aí o Bolsonaro tinha uma chance, veja bem, como presidente do Brasil, alguém que tem acordos comerciais com outro país, o mínimo que ele tinha que fazer é, opa, peraí, tem um assessor que falou, aquele é o cara eleito na Alemanha, vamos ali conversar com ele, que é o que o Lula faria. Aliás, o Lula, devidamente vacinado, teria conversado com todo mundo, ia estar no centro da roda, tá todo mundo falando com o Lula, assim como era quando ele era presidente. O Bolsonaro não. Ninguém quer nem aparecer ao lado do Bolsonaro. Os poucos que querem, o Alberto Fernandes da Argentina falou com o Bolsonaro por 30 segundos, os poucos que ainda aceitam porque estão ali na cúpula, é pouquinho, 2 minutos e tchau. Tanto é que o da Turquia foi lá, cumprimentou o Bolsonaro, com 10 segundos de conversa já vê que o cara já se arrependeu e fala, puta, o que eu vim fazer aqui? Eu tô sendo filmado do lado desse maldito. O Papa também. Aí o Bolsonaro foi fazer o discurso dele no G20, fez agora há pouco, faz poucas horas ele discursou Jair Bolsonaro no G20. Sabe o que ele falou? Ele falou, olha, nós fizemos um plano muito arrojado de vacinação em massa no Brasil, nós fizemos auxílio emergencial. Mentiu sobre tudo, assim como o presidente da Turquia, ele estava falando que a nossa economia está excelente, que ele tem muito apoio popular, ele mentiu lá também no G20, só que tem um problema, todo mundo lá sabe dos problemas, o relatório final da CPI foi notícia, foi capa de jornal no mundo inteiro. O Brasil é o único país, a gente pode criticar as instituições do Brasil e tudo mais, mas o Brasil é o único país do mundo onde houve uma real investigação, aí a gente pode apontar erro aqui, erro ali, mas erro de que não investigaram o suficiente uma coisa ou outra, de que a justiça ajudou, de que às vezes alguém ia lá e ficava calado porque o STF dava habeas corpus, tudo bem, mas nenhum outro país do mundo fez uma investigação real contra o seu presidente por conta de crimes cometidos na pandemia. Foi só o Brasil. E aí isso repercutiu no mundo inteiro, que o Bolsonaro é um genocida, que ele matou as pessoas e tudo mais. E aí, e que ele ia ser indiciado por genocídio, por homicídio, depois o Omar Aziz ganhou 220 milhões em emenda e, coincidentemente, ele pediu para tirar esses 2 crimes. O Otto Alencar é outro que ganhou muita emenda e também foi o mais ferrenho defensor de retirar esses crimes do Bolsonaro. 2 do PSD, 2 que ganharam milhões em emendas para gastar. Pois bem, tá. Mas repercutiu. Então todo mundo sabe que o Bolsonaro é genocida e que ele não comprou vacina. Todo mundo sabe que o Bolsonaro estava tentando roubar dinheiro na compra de vacina. Todo mundo sabe. Aí quando ele fala, não, demos auxílio, plano de vacinação, todo mundo olha e fala, meu Deus, que vergonha desse cara. Que vergonha. E aí você pensa, caramba,
Tá, Thiago, mas tá todo mundo com vergonha do Bolsonaro. Isso repercute o quê no Brasil? Repercute o seguinte: quando você tem um líder, e eu vou te dar um exemplo, o Lula vai em novembro para a Europa, ele vai na União Europeia, ele vai conversar com o chanceler da Alemanha que o Bolsonaro acabou de ignorar. Para quem não sabe, o chanceler lá é como se fosse o primeiro-ministro, ou no Brasil, que é presidenciável, cada país tem um sistema político diferente, como se fosse o presidente, é o manda-chuva do país, é quem governa. O Lula vai se encontrar com o chanceler novo da Alemanha, o Lula vai se encontrar com líderes do Parlamento Europeu na União Europeia. O Lula está também planejando ir para os Estados Unidos no começo do ano que vem. Ele vai também para a Espanha. O Lula, o presidente da Espanha, não faz nem 2 semanas, eu publiquei aqui um vídeo, está no Plantão Brasil, um vídeo curto, que mostra o Lula sendo aplaudido no congresso do PSOE. O PSOE é o Partido Socialista da Espanha, que é o partido do presidente. Estava lá o presidente da Espanha aplaudindo uma fala do Lula 2 semanas atrás. Quer dizer, o Lula é extremamente respeitado. Agora eu vou mostrar aqui o nosso carro de som em Curicica, lá no Rio de Janeiro, denunciando o Bolsonaro nas ruas. Não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. O Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. Meu Brasil, vá agora mesmo no YouTube e se inscreva no canal Plantão Brasil. E o desemprego deixa o povo em alvoroço. A fome tá de volta, o povo na fila do osso. E o gás tá caro, gasolina já subiu. Esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Ele é mentiroso, só enganou o povo. Mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não. Bolsonaro não, ele é o culpado da inflação e de todos os males desse país aí. Bom, todos não, porque o culpado de quem elegeu o Bolsonaro foi o pessoal da grande mídia, Sérgio Moro, ele não é, mas é culpado de toda a desgraça de hoje do Brasil. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, e no primeiro comentário deixa o Pix, deixa o PicPay, deixa também minhas outras redes sociais e vamos continuar indo pra cima deles. Falou!